Bom dia, nono ano. Eu vou aproveitar que a aula de hoje é pequena, o assunto é curtinho, para fazer um apanhado geral sobre o que nós já estudamos desde, desde o simulado, né? Após o simulado. Então, o primeiro assunto foi esse daqui, ó, da 292, que é a revolta da vacina, que foi aquela revolta que a população carioca fez, porque não queria tomar a vacina, não tinha conhecimento a respeito, e toda aquela explicação que eu dei. Depois de revolta da vacina, nós estudamos os imigrantes, a vinda dos imigrantes para o Brasil e, consequentemente, o movimento operário, porque muitos desses imigrantes foram trabalhar nas fábricas, ó. Toda essa parte aqui eu expliquei para vocês o que era o socialismo, o que era o anarquismo. Todas essas aulas estão na plataforma. Também as primeiras greves foi explicado. Depois disso, veio Canudos, tá? Que foi aquele movimento que aconteceu lá na Bahia, liderado pelo Antônio Conselheiro, onde eles formaram um povoado, começou a incomodar o governo, a incomodar os fazendeiros, pelo estilo de vida que eles levavam. Aqui também contestado, que foi o nosso último assunto da semana passada. Tudo isso foi na semana passada, tá? Contestado aquele acontecimento lá no sul, onde o governo permitiu que construíssem uma ferrovia, e essa ferrovia passava justamente pelo meio do povoado, que era liderado pelo José Maria. E as pessoas se revoltaram com isso e tudo mais. E esses movimentos, canudos e contestados, são resultado do esquecimento do governo em relação a essas áreas, que o governo não estava dando atenção para as áreas rurais. E hoje nós vamos estudar Revolta da Chibata, que foi novamente um acontecimento na cidade do Rio de Janeiro, assim como a Revolta da Vacina, e foi um acontecimento que envolveu a Marinha, tá? Já vamos entender o que foi. Qual era o contexto desse acontecimento? Nessa época aqui, início dos anos 1900, a escravidão já havia terminado, tá? A escravidão já havia acabado. Porém, dentro da Marinha, eles ainda usavam castigos físicos muito pesados, castigos físicos parecidos com os castigos da época da escravidão. Então, chibatadas e as coisas que lembravam aquela época. E na Marinha, muitas pessoas que trabalhavam eram ex-escravizados. Então, aquela situação de eles continuarem com os mesmos sofrimentos da época da escravidão era muito revoltante para eles. A gota d'água foi quando um dos marinheiros foi condenado a receber 250 chibatadas por ter cometido um ato de indisciplina. E aí aumentou a insatisfação deles e eles resolveram se revoltar contra o governo, contra a Marinha, para tentar reverter essa situação dos castigos físicos, para acabar com isso. Tem até uma carta deles que eles enviam para o governo, contando a situação que eles estavam passando e pedindo por melhorias. Essa carta está até na atividade de vocês, que vocês vão ler já já. Tá? Então, o que aconteceu? Eles tomaram um navio e simplesmente apontaram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro. Olha a loucura! Um grupo de marinheiros tomou um navio da Marinha e apontou os canhões para a cidade do Rio de Janeiro. E meio que obrigou o governo a ceder para eles. Obrigou o governo a conceder aquilo que eles estavam pedindo. O governo brasileiro só não entrou em guerra com essas pessoas, por quê? Porque eles queriam evitar a fadiga, não queriam uma guerra civil, não queriam destruir navios, não queriam nada disso. E a Inglaterra também interviu um pouquinho para que isso não acontecesse. Então acabou não tendo conflito, tá? Terminou de uma maneira até pacífica, entre aspas. O governo acabou com os castigos físicos, mas a repressão após o fim desse movimento foi muito intensa. Muitas pessoas foram presas, tá? Muitas pessoas foram expulsas da Marinha, inclusive o líder desse movimento, que é o João Cândido, que é esse aqui, ó. O João Cândido é um marinheiro que ele foi expulso, depois ele foi preso, tá? Ele foi preso, inclusive, numa cela onde ele ficava cheirando cal, que é algo muito tóxico. Outros companheiros dele morreram, mas ele não. Ele foi internado no hospício, mas depois saiu porque não tinha problema mental nenhum. Terminou a vida não sendo mais marinheiro, tá? Vocês vão ver essas informações que eu tô falando para vocês num videozinho que eu vou deixar na plataforma também.
Hoje eu vou deixar um videozinho sobre Canudos e um videozinho sobre essa revolta, a revolta da Chibata, tá? São muito interessantes, tem 4, 5 minutos, que dá para vocês verem algumas coisas a mais, além da minha explicação, tá? Então, vocês vejam esse vídeo, depois vocês vão lá ver o videozinho extra dele e o videozinho extra de Canudos, tá? E é isso, meus amores, a aula de hoje é sobre isso, sobre a revolta da Chibata. E aqui a gente encerra esse capítulo 1, tá? Que foi bem longo, que fala sobre alguns acontecimentos importantes da Primeira República, né? Do início da República. E agora a gente vai entrar no capítulo de Getúlio Vargas, certo? Beijo, bom dia.